Querido amigo, querida irmã, querido irmão e aquele que me ouve nesta hora, eu gostaria de considerar hoje um texto que se encontra em Apocalipse 4:11, que diz assim: e os 24 anciãos declaram: Tu és digno, Senhor, digno de glória, glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, pela Tua vontade foram criados. Queridos, o vocábulo digno é repetido 70 vezes na Bíblia, e todas elas é destinada, ou destinado, o vocábulo, não é a palavra, e o vocábulo destinado unicamente a Deus. E agora você vê em Apocalipse 4:11, 12 anciãos da antiga aliança, possivelmente, e 12 apóstolos da nova aliança, formam 24, um coro magnífico, que vão reconhecer a dignidade de Jesus, porque Ele é o único digno. E o vocábulo digno significa merecedor, aquele que tem a total e absoluta confiança, aquele que merece a dignidade absoluta, aquele que merece toda a honra. Honra é um sentimento de reconhecimento, de forma intelectual, emocional e espiritual. E eles entregam as suas coroas porque reconhecem que nem eles são dignos. Antes, receberam a dignidade daquele que os deu. Por isso, lá em Romanos, Paulo diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo o que temos, somos e realizamos vem pelo poder, pela eficácia, pela vontade dele. Então ele merece todas as coisas. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, querendo combater a doutrina gnóstica, uma doutrina que dizia que existiam seres que eram dignos também, como anjos, arcanjos e outros seres, ele diz: não, porque nele, só nele, foram criadas todas as coisas, quer visíveis, quer invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam potestades, porque Ele criou todas as coisas. Ele é o sumo criador. Nenhuma coisa havia existência sem o poder da palavra, do Logos divino. Por isso que lá em João diz: no princípio era o verbo, a palavra em movimento, o verbo é a palavra em movimento, e o verbo estava com Deus e criou todas as coisas por meio dele. De modo que Cristo é a razão universal de toda a dignidade. Em João 5, João ouve um grande clamor, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Primeira coisa que nós temos que entender é que aquele livro é o livro da história. É o livro que tem início e fim. É de alguém que tem autoridade sobre o livro, porque é o escritor do livro. E João chora porque ninguém, nessa história conturbada da humanidade, tem autoridade para dizer: eu sou o melhor da história, eu sou o digno da história. Não. Você pode ler a história dos maiores líderes. Eu tenho um livro aqui na minha estante que conta sobre os 100 maiores líderes da história. Nenhum deles se equipara ao digno de Deus. Ninguém deles se equipara ao santo dos santos. E eles então reverenciam aqueles que morreram, mas sobretudo eles reconhecem
que só há um digno de glória, honra e poder. É interessante que João está na ilha de Patmos, exilado, uma ilha-prisão, talvez aos seus 96 anos, em trabalho escravo, lembrando dos seus contemporâneos, co-irmãos, que estavam na Roma, sob o domínio de Domiciano, imperador romano, que exigia devoção, exigia aclamação, exigia que as pessoas dissessem, salve! E os cristãos jamais fizeram isso. E por causa disso, foram colocados em postes, pichados com piche, e atearam fogo nesses cristãos e morreram queimados, mas jamais glorificaram, levantaram salvas de palmas ao imperador. Porque imperadores não merecem a nossa glória, nossa honra, nosso louvor. Ninguém merece, nenhum ser neste planeta merece a nossa devoção. Muitas vezes você coloca gente na sua mente que é o seu motivo de preocupação. Você às vezes até morre por essa gente. Mas são pessoas indignas, porque só há um digno de receber a glória, honra e poder. Poder, quando o texto de Apocalipse fala, é dunamis, é a nossa capacidade energética, a nossa capacidade física, muscular, intelectual, nossa capacidade nervosa, sensitiva, nossa capacidade dos sensos que nós temos como tato, paladar, audição, visão, voz, enfim, tudo que temos deve ser direcionado, deve ser canalizado absolutamente ao Criador, em ato de devoção, é óbvio. Quando você coloca, muita gente faz isso, um time de futebol como a razão da sua devoção, e quando seu time perde e você fica triste, você tem que rever os seus valores, porque o único digno de toda devoção é o Senhor. Quando você se devota demais a um político ou a alguma pessoa na história, você está cometendo um erro que transgride o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o entendimento. E você não se fixa nesses indivíduos ou nessas coisas ou instituições. Meu querido, há um só que é digno. O texto diz, por sua vontade foram criados. O vocábulo grego para vontade ali é telema. Sabe o que significa telema? Vontade objetiva de Deus. Deus quis que todo o cosmos, do macro ao micro, fosse criado pela força da sua palavra, que é Jesus. E nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Porque ele não é o princípio da criação, como ensinam erroneamente os testemunhos de Jeová. Ele é a razão criadora. Ele criou todas as coisas, pela força da sua vontade. Então, todo o nosso mundo, material, animal, vegetal, mineral, o mundo dos insetos, o mundo das plantas, tudo que veio à existência veio pelo poder da sua vontade, pelo poder da sua soberania e com um objetivo específico. Nada do que existe hoje existe senão pela força de Deus. Aí você pode questionar, mas existe tanta coisa que é ruim como a bactéria. Realmente o pecado entrou no mundo e criou cardos e abrolhos, diz lá em Gênesis. Coisas que machucam, que ferem. A natureza, diz Paulo em Romanos 8, geme, porque caiu por causa da vaidade daquele que a sujeitou à vaidade, o homem.
Então, se temos um mundo em desordem hoje, não é pelo que criou, é por aqueles que administraram e administraram mal. Em Apocalipse diz assim: ai daqueles que destroem a terra, porque serão destruídos, porque o Criador criou uma terra perfeita e o homem a destruiu. Por isso ele é digno, o Senhor é digno da glória dos antepassados anciãos de Israel e da glória dos apóstolos que representam a igreja. Então eu tenho que expressar a Ele o meu louvor, a minha adoração, a minha capacidade, para que Ele reconheça que eu sou apenas uma criatura. Não sou digno de nada. Quem sou eu? Não é? Quantos disseram, como Isaías: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ou como outros disseram, como Jó: eu sou pó e cinza. Ou como Moisés, varão de Deus, lá no Salmo 90 diz: nós somos como a vigília da noite que já se passou. Nós não somos nada, nós apenas passamos por aqui e ninguém é nada. O Salmo 90 diz: volte ao pó, filho dos homens. Todo mundo que você vê hoje passa. Queridos, quantos artistas famosos que fizeram fama passaram no vento? Quanta gente importante, quantos imperadores, quantos ditadores, quantos líderes mundiais, quantos presidentes estão hoje, talvez nem com os seus restos mortais, porque a destruição natural já os levou para o pós-cinza. E nós, muitas vezes, fazemos como os filhos de Israel, quando Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus. E disseram: quanto a este Moisés, não sabemos o que lhes aconteceu. Meu Deus, Moisés os tirou com mão forte de Deus do Egito. E eles, num ato de cansaço, disseram a este Moisés, e blasfemaram contra Deus e disseram: façamos para nós um bezerro de ouro e digamos: este nos tirou da terra do Egito. E Paulo, falando sobre isso em Coríntios 10, diz: e o povo assentou-se para comer, beber e folgar. E a Bíblia diz que Deus os considerou idólatras. Olha só, muitas vezes nós tiramos a glória do Deus Altíssimo e a convertemos em figuras que podemos tocar, manipular, ver. Não, Deus não é visto, porque Ele só é visto pela fé. E pela fé Ele deve ser dignificado e adorado. Eu gosto sempre de falar uma coisa muito importante. Louvar relativamente é fácil, porque você às vezes louva sem ter o seu coração naquilo que você está louvando. Você pode louvar através de palavras, através de música, através de poema, através de escrita, mas sem sentir na alma. A adoração é algo muito mais profundo. A adoração é aquilo que brota do profundo ser. É aquilo que Jesus achou na mulher samaritana. E ele diz: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando você lê esse texto de Apocalipse 4:11, você deve manifestar essa adoração. Tu és digno, Senhor, de receber glória e honra e poder. Não dê o seu poder a ninguém. Ah, mas que poder eu tenho? Poder intelectual. Gastar seus neurônios, a força deles, com coisas que passam. Sua força física, sua força vital, sua força elementar, seu trabalho, seu esforço.
Não devote a ninguém. Você pode sim trabalhar para pessoas, mas como devoção, só aquele que se assenta no trono, ao Cordeiro que reina pelos séculos dos séculos. Muitas vezes nós ficamos acabrunhados com a vida, porque deixamos de olhar a criação. Olha só, meu querido, quando você sai num jardim, você olha uma flor, pense, o Criador, pela palavra da sua criação, lá em Gênesis, aqui no hebraico, Bereshit barat Elohim Hashamaim, criou Deus os céus e a terra. Ele criou aquela florzinha que tem lá no seu quintal ou na sua rua. É motivo de dignidade ao Criador. Quando Deus fez os gatinhos e toda a animanália que há no planeta, foi pela força da sua vontade. Se hoje não há harmonia entre eles, foi por causa do pecado, não foi por causa dele não. E mais, quando você pensar na crise que você vive, todos nós vivemos na crise, lembre-se lá de João 5, quando João desesperado chorou porque ninguém era digno de abrir o livro da história no céu. Deixa eu falar para você, o céu estava em glória, o céu estava adorando através dos 24 anciãos, embora aqui o planeta estivesse um caos. Pense no céu. Quando você faz a oração do Pai Nosso, você começa como? Pai Nosso, estás nos céus. Eu tenho que pensar no céu. Venha a nós o teu reino. Ora, onde é o reino de Deus? É o céu. Então, quando eu peço a Deus, Pai Nosso, meu Pai, vem aqui, traz um pouco do céu. Porque no céu tudo corre segundo a vontade absoluta de Deus. No céu, os anjos não desobedecem. Quando Deus manda um ir, ele vai. Quando manda um vir, ele vem. Então, para impor ordem, você tem que fazer essa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado, ou seja, dignificado, seja o teu nome. Venha a nós esse reino dos céus, para que eu possa te adorar aqui, pelos séculos dos séculos. E quando você faz isso, destampa esse poço que está no seu coração, muitas vezes cheio de tristeza, cheio de amargura, cheio de dor, e você se abre e você se comove. Existe um cântico que diz assim, literalmente o versículo, Tu és digno, Senhor, digno de glória, glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas foram criadas por Tua vontade. Se o nosso querido irmão Reginaldo puder colocar esse cântico, é um cântico de coral do Inário Batista, HCC, se não me engano 43, depois desta mensagem, eu gostaria que você a ouvisse e adorasse ao Senhor com este cântico. Sabe por quê, querido? Tudo passa. Daqui a pouco, nós estaremos indo. Mas aquele que reina, reina pelos séculos dos séculos. E é digno de nossa adoração, de nossa reverência. É o único digno, é o único merecedor, é o único que fez por si, na sua santidade absoluta, e fez por mim e por você. Ninguém é melhor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Por isso Paulo termina a sua apoteótica declaração, quando contempla a criação de Deus, ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus. Ó profundidade das riquezas. Ele se curva a esse sentimento e diz que ele não é nada. Eu e você devemos reconhecer
a autoridade, a majestade divina de Deus em tudo. Até naquele vermezinho que você vê existindo, porque o ruá, o fôlego da existência, vem do alto. Porque se o Senhor tirasse o fôlego da terra, nenhum ser viveria. É isso, querido. Adorar a Deus é reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Que Deus te abençoe. Adore ao Senhor. Não adore imperadores. Existem muitos imperadores da nossa vida. Às vezes estão dentro da nossa casa dando ordem como imperadores. Às vezes estão lá no serviço, ou às vezes estão em alguma instituição. Só um é digno de adoração. Ao que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja a glória, a honra e o poder. Lá em Romanos 13, Paulo faz uma citação, e em latim é honorum honorum, a quem honra, honra. E o único merecedor de honra e dignidade é o Senhor Jesus, que morreu por mim e por você. É digno do nosso louvor. E eu pergunto, quantas vezes você usa a sua boca, o seu pensamento, mais nele do que em qualquer outra coisa? Pense nisso, reflita sobre isso. Eu tenho certeza que quando você desembocar a sua alma, seu coração, para a adoração daquele que pela sua vontade trouxe todas as coisas à existência, incluindo você, você vai ver que sua alma vai sentir um alívio profundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Agora e pelos séculos dos séculos.